Olá pessoal, eu resolvi fazer esse último vídeo para fazer um fechamento de fato, as reflexões que eu venho provocando aqui com vocês, tá? Então no final do vídeo passado eu comentei que vocês tinham que se sentir empoderados pela perspectiva de vocês, que ampara vocês do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista ético, e talvez a inquietação que fique é como eu vou estabelecer ou como que eu vou promover a circulação intercoletiva de ideias. Que acho que esse é o grande movimento. A gente está fazendo uma circulação intracoletiva, certo, nesse curso, e a gente precisa, uma vez dentro de um comitê de ética, promover a circulação intercoletiva, né? Essa circulação intercoletiva ela precisa acontecer a partir de referenciais, a partir de conhecimentos que são importantes que vocês dominem, ok? Então é fundamental que nesse curso vocês se apropriem de conhecimentos, de duas grandes perspectivas de conhecimento, que são o conceito de bem-estar animal e o conceito dos 3 R's. Tá? Esses dois conceitos, se vocês se apropriarem bastante deles, tá? Eles podem ajudar vocês, certamente ajudarão vocês, inclusive nas análises de protocolo, e nas discussões com os pares, com os colegas, com os outros, né, membros desse coletivo de pensamento. No caso, né, da experimentação animal, ou mesmo dentro de um comitê de ética, existem aqueles representantes que têm uma simpatia com a questão animal, que não são necessariamente experimentadores e que são pessoas que têm um potencial bastante grande de circulação de ideias. E é importante que essas coligações aconteçam, é importante que essa troca, que esse canal de comunicação aconteça com essas pessoas. É realmente o que tem, são as pessoas mais acessíveis. Mas essa acessibilidade ela só vai acontecer se vocês estiverem, de novo, né, empoderados por essas perspectivas teóricas do conhecimento. Né? Quer dizer, não só essa compreensão sobre a dinâmica de conhecimento que a gente viu em Fleck no módulo anterior, mas também sobre esses conceitos que eu acabei de falar, bem-estar animal e 3 R's. Ok? Então procurem realmente se aprofundar dentro desses conceitos, porque isso é uma língua comum dentro de um comitê de ética. O conceito de bem-estar animal é um conceito bastante importante. Por mais abolicionista que seja a nossa perspectiva pessoal, essa postura, esses canais de comunicação, eles são estratégicos. Eles permitem, né, construir canais para que o debate aconteça, para que uma reflexão aconteça. Então essa é a perspectiva, né, tentar promover essa circulação a partir desses referenciais teóricos. Outra referência que ajuda, que é uma referência, digamos, mais regimental, é vocês realmente terem uma noção, um conhecimento sobre a Lei Arouca, né, a 11794 de 2008, e as resoluções normativas também, que o CONSEA tem publicado ao longo dos últimos anos, tá? Nos últimos 10 anos aproximadamente. Então a gente tem muitas resoluções ali que são importantes para que vocês tomem conhecimento, não todas, obviamente. Tá? Eu vou, num outro momento, falar de uma resolução, que é uma resolução bastante impactante, sobre a qual vocês têm um grande poder para impactar, para atuar sobre, que é a RN 38. Tá? Mas eu vou falar melhor sobre ela no próximo módulo. Mas, de toda forma, esse conhecimento sobre essa legislação empodera vocês também, tá? E, principalmente, um conhecimento sobre o regimento interno do Comitê de Ética. Saber quais são as funções, quais são os limites, quais são os recursos que vocês têm, tá? Enfim, para que vocês possam saber aonde vocês estão caminhando e aonde vocês podem, enfim, né, explorar. Tem comitês de ética que, enfim, estabelecem no regimento a fiscalização de biotérios, a fiscalização de laboratórios experimentais. Façam uso desse recurso, isso é interessante,
para averiguação de irregularidades, se estão cumprindo de fato com o protocolo. Tem inúmeras possibilidades. Quando a gente domina o regimento interno, a gente consegue entender o meu potencial, o meu alcance de ação. Tá? Então é muito importante que vocês façam essa leitura cuidadosa. Não são documentos extensos, pode ser uma leitura chata, porque são regimentos, mas é uma leitura bastante importante para que vocês tenham noção, né, desse espaço que vocês estão explorando. Tá? Então basicamente é isso. Para que haja, de novo, né, retomando o módulo anterior, o vídeo anterior, para que haja essa mudança de postura, essa mudança de percepção dentro de um comitê de ética, eu preciso promover a circulação intercoletiva de ideias. De novo, entendendo que vocês fazem parte de um coletivo e os demais ali presentes fazem parte de um outro coletivo. Tá? Esse outro coletivo não é necessariamente homogêneo, como eu falei para vocês. Dentro desse outro coletivo existem pessoas mais afinadas, simpáticas à questão animal, muitas vezes sensíveis e solidárias a essas perspectivas, e muitas vezes também, ainda que excepcionalmente, pessoas que são de fato defensoras dos direitos animais. Tá? E aí a gente já situa essas pessoas, nesse último caso em particular, situa elas dentro do nosso coletivo de pensamento. E aí a troca de informações, a troca de ideias acontece de forma mais espontânea, obviamente. Tá? Mas assim, dentro desse outro coletivo de pensamento não existe uma homogeneidade. Né? A maioria pode de fato acreditar que a experimentação animal é fundamental, é necessária, mas não há, digamos, um consenso sólido sobre isso. E mesmo que haja esses conceitos que eu falei para vocês de bem-estar animal e o conhecimento sobre os 3 R's, eles são instrumentos, são recursos bastante importantes para que vocês possam dialogar, ter alguma interlocução, ter algum tipo de diálogo. Eu posso, às vezes, não saber nada de ciência, como que a ciência funciona, certo? Mas se eu me apropriar desses conhecimentos, que são importantes e são bem relevantes e bastante poderosos, eu diria, a gente tem, né, esse canal mais viabilizado, certo? Eu não estou dizendo que é uma tarefa fácil, mas a gente está falando realmente de criar um canal de troca entre paradigmas diferentes. E o conceito dos 3 R's e o conceito de bem-estar animal são paradigmas. A gente pode dizer que a ciência hoje opera de acordo com o princípio dos 3 R's, é um paradigma dominante, ainda que haja mais ênfase ao refinamento do que aos demais, né, redução e substituição. E o bem-estar animal também. A ciência de animais de laboratório, que é uma ciência recente, ela se baseia muito nessa ideia, nesse conceito de bem-estar. E quando eu me aproprio desse conceito de bem-estar, eu não estou assumindo uma perspectiva bem-estarista, não necessariamente, mas é um instrumento que permite problematizar, numa linguagem comum, algumas questões sobre protocolos, sobre, enfim, questões diversas que chegam ao comitê, ok? Então, façam um investimento para que esses conceitos estejam bastante assimilados, né, internalizados, e com certeza isso vai ajudar vocês a promover essas transformações, não apenas, mas isso realmente é algo que ajuda a promover essas transformações dentro da dinâmica de um comitê de ética. Isso vai fazer com que vocês sejam mais escutados, inclusive, escutadas, e tenham uma atuação mais facilitada dentro de um comitê de ética. Ok? Valorizem esses 2 conhecimentos e, enfim, a gente se vê no próximo módulo.